Amada Igreja de Deus, convido que todos, por favor, abram a palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Fica depois de Samuel, aí vem o livro dos Reis. A partir do versículo 8. Aleluia, glória a Deus. Que Deus continue nos ajudando nesta noite, porque não é nada fácil, amém? Mas é assim mesmo, a vitória do povo de Deus, vamos passar por muitas coisas, mas Deus, Ele também prova a nossa fé. Livro de Reis, capítulo 17, e o versículo 8, e diz o título: Elias e a viúva de Sarepta. Versículo 8, que diz assim a palavra de Deus nesta noite para o vosso coração. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para que eu beba. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. A gente acabou de ler alguns versículos. Ao decorrer da mensagem, eu lerei junto com a igreja, para a gente concluir essa mensagem. Eu não vou pregar ela completa, mas em parte, acreditando que Deus, Ele vai trazer mais uma vez ao nosso coração a alegria, o consolo, a paz, calma, a paciência, porque Deus, Ele é um Deus provedor para as nossas vidas. E a mensagem de Deus fala sobre dois personagens. O primeiro personagem, chamado Elias, e o segundo, não tem escrito o nome da mulher, mas é uma mulher que morava em Sarepta. Eu não sei o seu nome, a Bíblia não menciona o nome desta mulher. E quando eu leio essa mensagem, eu analiso também que Deus, Ele sempre falava com os profetas, com as profetisas, com os jovens, aqueles que estavam em constante comunhão com Deus, em constante oração. E os profetas também perguntavam, falavam com Deus, e Deus também, Ele respondia aos seus profetas. Era uma caminhada espiritual. E no exato momento, Deus, Ele vai dar uma ordem para Elias. E quando se dar uma ordem dada por Deus, o que nós devemos fazer é cumprir essa ordem, fazer valer a pena, é obedecer a Deus. E com o crente, nós não podemos indagar as coisas que Deus está fazendo. Nós não temos que perguntar: por que isso, Senhor? Porque se Ele mandou você fazer, Ele sabe o que Ele está pedindo, Ele sabe o que está fazendo. Nós temos agora que olhar não com os olhos naturais, esquece os olhos naturais, mas olhar agora em uma percepção espiritual, porque quando a gente olha
por uma percepção espiritual, a gente consegue enxergar as coisas espirituais e o sentido de cada coisa. E o homem de Deus chamado Elias, um homem obediente, mas também falho como a gente, em um momento também, ele sendo um profeta de Deus, ele também chegou um momento da sua vida que ele pediu a morte. Ele entrou em uma caverna e pediu a morte, mas o Senhor chegou lá e disse: Elias, sai daí, Elias. Tem momentos que Deus usa muito a gente obedece, mas tem um momento, irmãos, que a gente não quer fazer nada. Tem um momento que dá vontade de a gente se esconder dentro da caverna. Tem vontade que a gente se quer, dá uma vontade de se esconder num quarto e ficar lá, não quero falar com ninguém. Tem esses momentos. Existem guerras espirituais. Pode ser com qualquer pessoa que está orando. Essas coisas vão acontecer. É inevitável que isso aconteça. Faz parte do mundo espiritual, faz parte da humanidade, do trabalhar de Deus para com os homens de Deus, para com as mulheres, para com a juventude, faz parte da vida. E Deus agora, Ele disse: Elias, eu quero que você se dirija a uma cidade, a um lugar chamado Sarepta, e quando tu fores para lá, tu vais se demorar lá. O bom é que Jesus, irmãos, é que Deus fala até o tempo, e a gente sabe de tudo, porque a gente recebe a instrução de Deus, e a gente faz as coisas sabendo que vai dar tudo certo. Mas Ele não disse que não ia ter problema. A caminhada é longa, vai ter problema, vai ter um barranco na frente, vai ter uma pedra, vai ter perseguidores, mas a ordem é: vai lá. E nós devemos acudir esta palavra e seguir em frente para executar o que Deus quer da gente. E Ele disse: Elias, vai a Sarepta e tu vai se demorar lá, ficar lá por muitos dias. E Ele continua dizendo: porque lá em Sarepta eu já dei ordem para que uma viúva te sustente, te dê comida. E o profeta, ele não indaga a Deus: uma viúva pobre, como é que ela vai me alimentar? Ele não disse nada disso. Muitas vezes nós dizemos isso para Deus, falamos isso para Deus. Deus, mas não tem como. E muitas pessoas vão dizer: mas uma viúva? A viúva não tem condição. Já está dizendo tudo. Viúva é viúva. Ela não tem um marido para lhe sustentar. E a mulher que era viúva, ela era desprezada. Ela não tinha condição, a situação agora é escassa. O alimento está se acabando. A preocupação toma conta daquela mulher, de ver o seu filho ali, lhe pedir comida, e quando ela olha ali para a botija, quando ela olha para a panela e vê que a comida está se acabando, isso é um aperto no coração de uma mãe, de ver o seu filho lhe pedir comer, e você dizer: não tem, filho. Aperta o coração. É uma necessidade muito grande, que mexe muito com o coração de uma mãe, de um pai. Mas Elias não indagou, porque na lógica humana, na percepção humana, a gente poderia dizer: mas uma viúva não tem nada para oferecer a gente. Viúva, o marido morreu, é viúva, não tem nada. Ela não tem condição, como ela vai me sustentar? Mas o Deus que sustentou Elias é o Deus que sustenta a igreja até hoje. Não te preocupas, faz tão somente o que Deus está mandando. Diz a Bíblia em um certo momento da palavra de Deus,
que Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes, e Deus usa as coisas loucas da terra para confundir as sábias. Aí alguém pergunta, mas é viúva, não tem condição, como ela vai fazer isto? É para um homem de Deus. Mas o Deus da viúva é o Deus todo-poderoso, é o Deus do impossível, é o Deus que pode multiplicar, é o Deus que pode mover o quadro, é o Deus que pode mexer na situação, intervir no problema. Porque nos olhos naturais, aquela mulher não tinha mesmo condição para alimentar o profeta, para cuidar do profeta, pois era viúva. Ela estava vivendo uns dias ruins, uns dias de aperto. E quantos de nós não já vivemos dias assim, de aperto, noites escuras, em momentos de muita dificuldade, mas foi naquele momento que Deus ele chegou com a provisão, naquele momento para a nossa vida. E até hoje a gente é vitorioso, porque o Senhor tem nos sustentado. E ele disse: eu ordenei uma mulher viúva que te dê de comida. E Elias ali tão somente não fala nada, e ele vai obedecer a ordem do Senhor. E diz a Bíblia que ele foi indo para Sarepta. E quando ele chegou na porta da cidade, ele observou uma mulher. E era exatamente a viúva. Era tão somente a viúva, a mulher que Deus tinha dado ordem para ela dar comida ao profeta Elias. Eu quero dizer uma coisa para você através da palavra de Deus, te encorajando. Onde Deus te mandar, tu vai, não fica com medo. Não fica preocupado, porque lá no outro lado Deus já providenciou alguém para te ajudar, para providenciar aquilo que você precisa. Não se preocupe. Tira a inquietação do teu coração e se acalma e vai em paz. E ele chegou naquela porta da cidade, e ele viu a mulher, e aquela mulher estava ali pegando ali madeiras, porque o intuito daquela mulher era fazer a última ou duas, talvez, a última ou duas refeições. E o pensamento daquela mulher era morrer, viúva, sem condição, sem dinheiro, um filho para cuidar, e não tinha alimento, o alimento estava se acabando. Quem sabe você desceu hoje para a casa do oleiro dizendo: hoje é a última vez. É hoje o último culto. É hoje que eu vou parar de fazer as coisas, Senhor, porque não tem mais jeito. Eu não tenho condição. Olha para mim, Senhor. Mas é aí que o Senhor vai te usar com um pouquinho que você tem. Essa palavra é só para quem crê, irmãos. Porque Deus multiplica o pouco. Aleluia. E o pensamento dela era esse. Aí Elias chegou lá, viu aquela mulher apanhando ali a lenha, ali a madeira para fazer uma refeição, esquentar a sua comida. E ele chegou até a ela, e ele disse: mulher, me dá um pouco de água na vasilha. E ela se virou para buscar a água. E ele disse: traz também um pouco de pão, para que eu coma. Quem já passou por um aperto de alimento? Eu já passei, irmãos. É ruim. É ruim. Mas eu nunca fui dormir de barriga seca. Quando a gente passou por esse momento de alimento, faltava tudo, mas tinha água. Se alguém pedisse água, tome água. Mas se alguém pedisse, me dá um pedaço de pão, o que é que a gente vai dizer? Tenho não. Ainda que tenha metade ou um, eu nunca vou dizer que eu tenho, eu digo, não tenho. Pode acabar tudo, mas se você for lá no armário, o que é que tem lá? Um pacote de sal. Esse é o que fica, água e sal é o que tem na casa.
mas o alimento não tem. Está uma situação terrível, uma situação que mexe muito com a gente. Aí quando o profeta pediu pão, aí ela teve que dar uma resposta. Versículo 12. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Ela disse: homem de Deus, a água tem, mas o alimento não tem. O que eu tenho na minha casa é um pouquinho de farinha na panela, só um pouquinho. E o azeite na minha botija também está muito pouco. E eu vou fazer uma comida. Eu acredito que era a última refeição daquela mulher. Aquela mulher, eu acredito que ela chegou ali nos extremos. Tem momento que a gente chega no extremo. A gente não consegue mais fazer nada. Mas chega Deus e surpreende. Chega Deus para fazer o milagre. Chega Deus para fazer a multiplicação. Chega Deus para renovar. Chega Deus para surpreender. Chega Deus e aviva a sua igreja. Chega Deus e usa de amor, usa de misericórdia. Chega Deus para prover naquilo que a gente está precisando. E chega Deus com o seu poder para fazer um milagre naquele momento e na hora certa na nossa vida. Quando a gente estava pensando em parar, chega o Senhor. Você não vai parar, você vai continuar. Tá pouco, tá, mas eu multiplico. Deus, Ele vai multiplicar, irmãos, algo na tua vida que você se diz para Ele que é tão pouco. Através dessa mensagem poderosa, Deus irá fazer assim na vida daqueles que estão obedecendo ao Senhor, na vida daqueles que estão buscando a Deus em espírito e em verdade. Ela disse: eu vou fazer uma refeição e a gente vai morrer, eu e meu filho, não tem mais jeito. Aí o profeta também tinha que dar uma resposta àquela mulher. Versículo 13. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Glória a Deus. Elias não empatou aquela mulher de fazer o que ela ia fazer. O que eu aprendo com essa mensagem: o que você vai ter que fazer, você vai ter que fazer. Mas o que é para Deus fazer, Deus vai fazer. Então continua fazendo a tua parte, o que você estava fazendo, não pare, porque a parte de Deus Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Aí o profeta olhou para aquela mulher e disse: mulher, tudo que tu falaste, tu vai fazer. Faz aí a tua melhor comida, faz a tua melhor comida aí, mas tem um detalhe: em vez de ser para ti e para teu filho, faz primeiro para mim. Isso é Deus falando ao nosso coração. Igreja, façam primeiro para mim. Quando a igreja faz primeiramente para Deus, as coisas começam a mudar.
as coisas começam a crescer, a prosperar, porque você está dizendo: eu priorizo o reino de Deus, primeiramente é para Deus. Aí você diz: mas diácono, eu sou casada, tenho um esposo, não tem problema, faz o dever de casa, mas prioriza a Deus. Vai buscar a Deus, deixa o almoço pronto, a janta pronta, tudo certinho. E o marido que é sábio, a mulher que é sábia, não perde tempo. Amor, eu vou chegar hoje tarde, vai na frente na igreja, vai lá na frente, porque depois eu chego. Aí se a mulher ficar 1 hora esperando ele chegar, você perde o culto. Mas priorize o Senhor. Homem cabeça age assim, mulher cabeça age desse jeito. Primeiramente o reino de Deus. Mas está o que em casa? Tá, então vai para a casa do Senhor. Porque é de aí que vai vir a provisão de Deus, a multiplicação de Deus. Mas tem pessoas que primeiramente é o filho, é o esposo, é aquele caqueado, às vezes é um marmanjo de 30 anos da minha idade. Mãe, coloca o almoço, aí a mulher se atrasa, chega atrasada no culto, deixa esse rapaz botar o almoço dele. Não é mais bebê não, não é mais criança não. Desde quando eu era pequeno, eu queria botar o meu almoço, mas minha avó lá ia botar. Não, eu quero botar o meu almoço, eu mesmo já de criança. Eu não queria que ninguém botasse para mim. Então, sou mais diácono, porque o Senhor está falando isso, porque essas coisas atrasam. Aí você faz 1, faz 2, faz 3, aí o ano todo: eita, não deu para chegar não, pastor, porque foi isso, foi luta. Você procurou luta. Seja sábio e seja sábia. E o Senhor: oxe, meu filho, se eu não vigiar, acontece comigo. Eu tenho um negócio comigo, quando eu vou, e quando eu estou escalado, principalmente, eu não gosto de estar com conversa em casa. Aí a gente conversa aqui, puxa um assunto, vai ficando bom, e o tempo se passando, eu vou me descontrariar. Eu digo: mãe ou vó, quando a gente chegar, a gente conversa, deixa eu ir para a igreja. Eu sou assim, é de mim, não é que eu seja ignorante. Porque eu percebo que quando a gente fica muito ligado assim, em conversas assim, e quando você tem uma missão, isso tira muito a concentração. E domingo foi um culto, foi uma bênção, mas foi uma luta, irmãos. No reino espiritual, ninguém viu a luta que estava sendo travada. Mas Deus deu vitória a gente, foi uma bênção, irmãos, para a glória de Deus. Porque eu e você precisa do Senhor e priorizar o Senhor Jesus. A mulher sábia edifica a sua casa, isso aí. Mas priorize Deus. Tem pessoas, tem homem, tanto homem como mulher, prioriza o vizinho, a patroa, o patrão. Se você tem um compromisso, trabalha com agenda, irmãos, dê agenda ao seu cliente. Fulano, tal hora eu trabalho, tal hora é para a igreja. Ninguém atrapalha, você vai e volta. Por quê? Ele está dizendo: primeiro tu vai fazer um bolo para mim, tu não vai deixar de fazer, mas primeiro é para... Então, quando eu aprender a fazer primeiro para Deus, a multiplicação de Deus vai chegar. Quando a igreja aprender a fazer primeiro para Deus, a multiplicação de Deus vai chegar. E se não chegar, Deus é mentiroso. Deus não é mentiroso, Deus, Ele é fiel. Ele diz: eu sou Deus e não mudo. Eu sou Deus e não mudo. Ele é fiel, Ele permanece fiel. E é assim que eu que estou aqui no altar, tenho que fazer primeiramente. E a igreja também seguia a palavra do Senhor. Elias disse: olha, faz para mim primeiro, depois tu faz para tu e o teu filho. Deus está dizendo: olha, vai ter coisa boa chegando aí, mas faz primeiro para Deus. Faz primeiro para Deus, que vai vir coisa boa aí. Esse ano vai ser ano de provisão, vai ser ano de multiplicação para a tua vida, porque o Senhor já falou e Ele vai cumprir com a sua palavra. Aleluia! Faz para mim primeiro. Aí ela não resmungou não, porque tem pessoas que falam: já vem ele, já... Não, irmão, resmungue não. Amém, irmãos? Ninguém aqui é boi para ficar... Não. Ouça e faça, Senhor, é pouquinho. O pastor já deu aqui um testemunho. Chegou um rapaz na casa dele, ele foi lá e deu. E Deus abençoou. Aí tem muitas pessoas que dizem: mas eu vou fazer isso com homem,
porque isso aí provém de Deus, irmãos. Quando você abençoa alguém, essa mulher abençoou o profeta, mas Deus já tinha dado a ordem. Vê que maravilha. Ela foi lá, entrou em casa. Mamãe, tem comida? Tem, filho. A gente vai fazer, mas é para o profeta que está ali fora. É para o profeta que está ali fora, a comida é para ele. É, mamãe, é para ele a comida. E aí mamãe? Não, é para o profeta primeiro. Glória a Deus. Aí Elias diz aqui no versículo 14: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Eu quero te dizer que Deus cuida da tua vida, Deus cuida da tua família, Deus cuida do teu emprego. Deus, Ele tem tomado conta da igreja até hoje, e não vai deixar de tomar conta, porque Ele te ama, Ele te ama, e Ele é grande e misericordioso na vossa vida, aleluia. Ele disse: o Senhor já falou, mulher, vai ter multiplicação na tua casa, mas primeiro faz para mim e me alimenta, porque o Senhor já falou. Glória a Deus. E o 16 fala: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Glória a Deus. Irmãos, a gente é tão pequeno, tão limitado, mas é através da gente que Deus vai usar a gente. Eu fico impressionado com muito crente, irmãos, em geral. Às vezes porque o crente não é relaxado não, ele é bem simples, irmão, sabe? Aí tem uns que se acham, aí diz: oxe, aquele irmão não vale nada, é um coitado. Mas ele é alvo das bênçãos de Deus. Eu estava no videogame quando eu era na infância. Eu olhei o rapaz e disse: vou vencer, isso aí é fraco. Eu estou falando aqui na mensagem, irmãos, é um exemplo para implementar, viu? Quando a gente olha para uma pessoa e diz que ela é coitadinha, é uma viúva, não tem nada, é coitada, desprezada. Aí eu disse: vou vencer ele no jogo. Eu olhei, ele é fraco. Fui jogar com o rapaz, eu perdi. Eu julguei, é fraco. Tem muita gente que olha para a gente, é fraco. Ai, viúva, é desprezada, os homens também é desprezado, mas ele é alvo das bênçãos de Deus, e Deus vai mandar um profeta até essa pessoa, e essa pessoa vai abençoar o profeta. Eu não estou dizendo para alegrar você não, porque eu estou aqui dentro da mensagem de Deus. Alguém diz: ali é pequeno, não sai nada, não mexe não. Não mexe aonde você não pode mexer, porque ali tem a promessa de Deus. E todo aquele que está debaixo da promessa de Deus, se tocar, se queima. Um certo dia o Senhor disse para mim: jovem, ai de ti se alguém tocar em ti. Eu estava andando assim no meio da rua: e agora, Senhor, quem vai mexer comigo? Eu estou doidinho para ver se alguém vai mexer, porque o Senhor disse: ai de quem tocar em mim. Porque as pessoas olham para a gente, é um coitadinho, não sabe de nada, vai para a igreja, volta, vai para o trabalho, olha como ele anda, como ele se veste, mas não mexe não. Olha a casa dele, sabe nem se vestir, não tem isso, não tem aquilo, olha como ela é, o que ela faz. Mas Deus mandou um profeta lá, e ela vai abençoar, e vai ter multiplicação de Deus. Quando você pensa que não vai dar, é que vai dar mesmo, aí que vai vir mais gente, e você vai abençoar, a multiplicação de Deus. Aí você vai dizer: como foi isso, Senhor? Eu não tinha, agora tenho. Eita!
Eu não tinha, agora eu tenho para abençoar. Eu pedia emprestado, agora eu estou dando. Por que isso? Porque o Senhor já falou. A farinha da panela não vai faltar. E o azeite da botija também não vai faltar. Vai ter multiplicação dentro do teu lar. Eu declaro isso no nome e no poder do Espírito Santo para a tua vida. E a igreja diz...